Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez aqui, passando no canal para deixar mais uma mensagem da Bíblia com entendimento espiritual. E abençoado, agradecendo aí os inscritos, pedindo que você se inscreva aí também no canal, dê o like nas mensagens, compartilhe, para que outras pessoas venham ter o entendimento da Bíblia com a mente de Cristo. Dando continuidade aqui, falando da ressurreição dos corpos, do qual nós estamos aqui hoje na parte 3, e isso é um assunto muito longo, mas que a gente vai falando aí sem pressa, afinal de contas nós temos todo o tempo para falar das coisas de Deus, lembrando de que tudo já foi consumado, que não tem mais nada para acontecer com relação à obra de Deus, e que a Bíblia, como sempre eu tento levar o entendimento para vocês, que são livros históricos e não mais proféticos, porque toda a Bíblia ela veio para o povo, foi escrito para o povo judeu, e que a lei e os profetas que duraram até João, e que Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, foi ele que veio cumprir a obra de Deus. Então, como ele já veio, ele já cumpriu, já sofreu, já morreu, já ressuscitou, então não tem mais nada para fazer. É você crer no que ele fez. E não é para tu pedir nada, não é para tu fazer nada, não é para você dar nada, e não é também para tu ter nada a não ser Deus em ti, você como templo e morada dele. Enquanto os crentes, os chamados crentes, que isso é até piada, você chamar evangélico de crente, ou qualquer outro religioso, isso é uma piada. Por que, Lira? Porque abençoado crente é aquele que crê na palavra de Deus já consumada por ele, e que você tem que viver somente adorando a Deus em espírito e verdade, só você e ele, crendo que você é o templo dele e você é a morada dele, e que não tem mais nada para tu esperar, já se consumou tudo. A obra é dele. Foi ele que fez a sua obra em 7 dias e enviou o Filho, que era ele mesmo, para cumprir a lei e os profetas. E já cumpriu. Então, meu irmão, olha, eu vou ler para vocês aqui, tentando te levar ao entendimento, lembrando que a leitura da Bíblia é somente para tu ter o entendimento do que foi passado. Não é para tu fazer nada. E que todas as cartas dessa Bíblia, ela tem um emitente e um destinatário. E tem um emitente, do qual foi os profetas, e que o destinatário eram os judeus. E as profecias, a mesma coisa. Nós não existia, bebê. Nós não existia. E não faz sentido a Bíblia ter sido escrita para nós, se nós não existia. E quando nós passamos a existir, tudo já estava consumado. Chegamos atrasados. Nós não estamos esperando nada, ele já fez tudo. É para tu crer nisso. Então, cara, olha, 1 de Coríntios 15, eu vou tentar ler aqui, 4 minutos já, quase 5. Olha, falando da ressurreição dos corpos, e lembrando a vocês que essa ressurreição
já se deu e que não foi para nós. Não foi para nós. Nada da Bíblia foi para nós. Não existe mais ressurreição. Não existe mais ressuscitação. Por quê? Porque ele já consumou, ele já fez tudo. E essa ressuscitação dos corpos se refere não é a eu, não é tu, não é a carne. O homem ele morre, ele volta ao pó. Essa ressuscitação do qual a Bíblia fala era dos espíritos. Os espíritos que quando morriam o homem, o espírito ficava dormindo, aguardando as obras de Deus ser consumada. E quando fosse consumada, eles teriam a ressuscitação dos corpos, dos espíritos que estavam presos, que estavam dormindo. Não é defunto não dorme. Se refere ao Filho de Deus, Espírito. E nós? Se quando nós nascemos, a ressurreição já tinha acontecido, então nós já estamos ressuscitados. A ressurreição para nós já aconteceu. Nós já temos o corpo glorificado. O que falta é o teu tempo determinado por Deus aqui na terra acabar, e o pó volta à terra, e o Espírito volta a Deus, que o deu. E o que é, Lira, voltar para Deus? É acabar o teu tempo aqui na terra. A carne de nada se aproveita, vai para o inferno, para o cemitério. E o Espírito que já está glorificado, purificado, perfeito, está pronto, ele é puxado com força, é arrebatamento, volta para lá. Entendeu, bebê? Então, 1 de Coríntios 15:1, a ressurreição de Cristo, penhor da ressurreição. Lembrando para vocês, né, que 1 de Coríntios é uma carta de Paulo aos Coríntios. Quem é o emitente? Paulo. Quem é o destinatário? Os Coríntios. Daquela geração, de 2000 anos atrás. Entendeu, bebê? Então, Paulo começa dizendo assim, 1 de Coríntios 15:1. Irmãos, vírgula, venham lembrar-vos, tá vendo? Irmão, venham lembrai-vos. Lembrai-vos, lembrar a eles. Isso aqui não tem nada a ver conosco, bebê. Que o teu pastor aplica tudo isso em tu. Teu pastor não, macumbeiro, feiticeiro, que não tem mais pastor. Não tem mais pastor, não tem. Tudo que existe aí fora doutrina de homem. Não tem nada a ver com Deus. Nem uma vírgula. É doutrina de homem. E, inclusive tem seus estatutos. Pode isso, não pode aquilo, pode roubar, pode. Isso aí pode. Irmãos, venham lembrar a eles lá, o evangelho que vos anuncio, o qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Você está vendo, como eles estavam antes do ano 70, então eles lá estavam perseverando, estavam aguardando. E nós, quando nós nascemos, já estava tudo consumado. Não estamos perseverando, não estamos esperando, não estamos dando. Isso quem tem entendimento. Não está pedindo, já tem tudo, vai pedir o quê? Meu amado, nós, né? Nós, quando eu digo nós os filhos de Deus, nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de oração, não precisamos de macumba, não precisamos de nada. Por quê? Porque ele disse há 2000 anos para eles lá que o Espírito já estava pronto. Se a oração é para o Espírito, para que diabo é que tu vai orar se o Espírito já está pronto? E foi pronto por ele, foi ele que fez. E a carne? Oração para quê? Se nada se aproveita. Ô abençoado, é para tu viver por fé no que ele fez. Não é para tu fazer nada.
E Lira não é para mim fazer nada. É não. É não. Agora, se tu quer falar com Deus somente em espírito, em verdade, toda a vida que tu for dormir, obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Foi maravilhoso. Estou aqui mais uma vez para passar essa noite. E creio que tudo já está consumado. E amanhã será um dia maravilhoso, como sempre. Pronto. Essa é o que tu tem que falar com Deus. Não é essa macumba aí que quer pedir casa, carro, quer pedir emprego, quer pedir saúde, quer pedir isso, quer pedir aquilo. Ele não trabalha com essas coisas, abençoado. O que ele fez foi no espírito, tu já tem tudo. Agora, tudo e qualquer coisa aqui na terra que você quiser ter, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer concurso, vai fazer uma faculdade, vai fazer um concurso da Receita Federal. Entendeu, bebê? Porque tudo que tu semear, tu vai colher. Não tem nada a ver com Deus, abençoado. Nada. Tu não peca mais contra Deus, tu não tem mais pecado. E como é que eu tô com inveja dos outros? Isso é obra da carne. Que tudo que tu semear, tu vai colher. Não tem nada a ver com Deus. 2. Por ele também sois salvo. Se retiver a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Olha, presta atenção, tá? A salvação do qual Paulo se refere aqui, né? Não é a salvação eterna. A salvação eterna nós já temos. Nós quem? O Espírito. E esta salvação é por fé. E essa fé, né? Não depende de nós. A fé é uma característica do Filho de Deus, do Espírito. A fé também não é nossa, bebê. É tudo dele. É tudo dele. E o que Paulo está dizendo aqui que eles serão salvos? Salvo da macumba, salvo do engano, salvo da mente, salvo 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 da falta de entendimento. É essa salvação que Paulo está falando. Não é salvação para a vida eterna, abençoado. E eu tô explicando para vocês aqui, para te salvar de quê? Se eu já te disse que nós já temos a salvação, já temos a vida eterna, já temos tudo. Da mente cauterizada, que tu tá dando uma de babaca, tu tá fazendo papel de palhaço, pra esse cão que tá aí na chamada igreja. Tu já tem tudo e tu vai pra lá pra querer alguma coisa, pro interesse de comprar carro, casa, essas coisas. Dizendo que vai aceitar Jesus. Ô, abençoado. Ninguém aceita Jesus, abençoado. Isso é macumba, eu já passei por isso. Ninguém aceita Jesus. O Filho de Deus não sou eu, abençoado. Não é tu. Os filhos de Deus são os Espíritos. Os filhos dele. Ou seja, nós, os Espíritos, os filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Entendeu, abençoado? Igualzinho a ele. Os Espíritos, abençoado, que foi enviado para cá, para essa terra, e que hoje nós somos templo e morada dele. Nós quem? Os filhos de Deus, porque Deus ele não habita na carne, ele habita no nosso espírito. Por isso que Paulo diz lá, parece que é em Romanos, se eu não me engano, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, ó, ele fala aqui no 3, ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Olha, presta atenção. 14 minutos já. Olha, preste atenção nessa palavra aqui, que não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com ninguém após o ano 70. Ou seja,
depois do ano 70, tudo já estava consumado fisicamente, juridicamente e espiritualmente. Então toda a humanidade que nasceu depois do ano 70, os espíritos revestidos de carne, já nasceram com tudo, não tem mais nada para fazer. Por isso que Paulo diz lá, o justo viverá por fé. Fé em quê? Fé na obra dele, na obra consumada, bebê. Na obra de papai. Que ele consumou em 7 dias, e aí enviou o Filho e se manifestou aos homens para cumprir a lei e os profetas. Então a Bíblia inteira se resume em quê? Na lei de Moisés e nos profetas. Se ele enviou o Filho para cumprir a lei e os profetas, não tem mais nada para cumprir, abençoado. Que o teu pastor aí faz essa feitiçaria, essa macumba, essa gritaria, dizendo que está falando com Deus, esse palhaço. Então, então Paulo falando com eles lá, diz assim, antes de tudo, vos não é eu nem tu, vos são eles, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos. O que é que Paulo vai entregar para os coríntios que ele recebeu? Preste atenção, que não é para nós isso aqui, bebê. Não está falando conosco. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que pecado? O que foi passado? O pecado para Deus? A transgressão da lei de Moisés, o não cumprimento da lei, que todos eles pecaram. Paulo diz assim, porque todos pecaram e precisam da glória de Deus. Esse todos pecaram está se referindo a ele lá, os judeus. E nós nunca pecamos. Nós nunca pecamos, bebê, para Deus. Por quê? Porque o pecado era a transgressão da lei, o não cumprimento da lei. E por que nós nunca pecamos? Porque a lei só foi para os judeus. E quando nós nascemos, né, aquilo que João Batista falou lá, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como ele já tirou o pecado do mundo, que era a transgressão da lei, e a conciliação do mundo com Deus, que foi desconciliado pela desobediência de Adão, então, como ele já fez tudo isso, né, que ele falou está consumado, que ele disse que não veio abrogar a lei e veio cumprir, então ele já cumpriu. Então, se ele tirou o pecado do mundo, né? E se ele cumpriu a lei, que era o pecado do mundo e a conciliação do mundo com Deus, então, quando ele antes de morrer, falou lá em João 19, 28, 29, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede. Entende? E depois de dar vinagre para ele, né, ele disse, está consumado. Consumado o que, Lira? Tudo que está na Bíblia que ele veio cumprir. Então, na cruz, já não, após a sua morte, já não existia mais pecado, abençoado, espiritual. Não existia mais pecado para Deus. Porque ele consumou, ele disse está consumado. Ele viu que estava tudo pronto para se cumprir o que ele veio fazer, e ele ia morrer, e antes de morrer ele disse, tetelestai, está consumado, tudo pronto. Não tem mais nada para fazer. Então o tempo permaneceu de pé,
Mateus 24, 34, tudo não passará desta geração, que se findaria no ano 70, a geração deles lá. Então, juridicamente, fisicamente, a lei de Moisés, somente para eles, ainda tinha validade. E para Deus, nenhuma. Que Paulo foi levantado exatamente para dizer isso para eles. Que não era mais por lei, era por graça, por fé, ministério do Espírito. Que eles lá ainda estavam aguardando. Aguardando o quê? A consumação daquele século. A grande tribulação. A invasão do Império Romano. A vingança do qual ele prometeu que vingaria o sangue dos profetas, o sangue de Jesus. E quem foi, Lira, que foi vingado? Os cão gulosos, os ladrão da época. Que eles se manifestaram tudinho, então tudo aí de novo, roubando. Só que isso aí para Deus não é mais pecado, é obra da carne. E que tudo que eles semear, eles vão colher. Estão colhendo fazenda, estão colhendo emissora de televisão, estão colhendo rádio, estão colhendo um chapéu bem grandão. Por culpa de quem, Lira? Por culpa das pessoas que não têm entendimento e que servem a criatura no lugar do Criador. Os macumbeiros. Pronto, simples assim. E que quando o entendimento chega, você diz que é mentira e continua na macumba. Só que tu tá só semeando, dividindo o teu salário com ladrão, tá entendendo? E que isso aí não tem nada a ver com Deus. Porque se tu é um eleito de Deus, né? Tu já tem tudo, bebê. Só que tu é enganado. E tu não vive aqui em paz como eu tô agora. Então, ó. Paulo diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Olha, que foi que Paulo recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esses nossos pecados, isso aqui não é para tu, bebê. Tu não conheceu o pecado. Tu não tem 2000 anos. Quando tu nasceu, já não existia mais pecado no mundo para Deus. E Paulo está dizendo, ele morreu pelos nossos pecados. Nossos pecados, bebê, como aqui é passado, aqui é uma história que eu estou te contando, né? Então Paulo dizendo, nossos pecados, o meu pecado, o pecado de Paulo e o pecado de vocês, coríntios. Ele morreu pelos nossos pecados, pelo meu e pelo teu, bebê. Isso daqui tudo é passado. Ele não pode, se isso aqui fosse profético, e se tivesse ainda que acontecer, Jesus de Nazaré tinha que estar lá, andando lá pela cidade de Israel, por Jerusalém. Entendeu, seus doutores, teólogo mentiroso? Então você, para botar isso daqui para o presente ou para o futuro, cadê Jesus de Nazaré? Para morrer pelos nossos pecados? Nós não temos pecado. Os nossos pecados, de novo, é os pecados de Paulo e dos coríntios. Paulo está dizendo, olha, eu recebi o que também vos entreguei. Que ele, Cristo, morreu pelos nossos pecados. Pelos pecados de Paulo e pelo deles. E qual foi o pecado que Jesus morreu por eles lá? Eles. A transgressão da lei. O cumprimento da lei. Entendeu, inteligente? E Paulo diz assim, ó, pelos nossos pecados, ó, segundo as escrituras. Ainda diz onde é que está, Paulo. E ele fala no 4, ó. E que foi sepultado, falando de Jesus, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então, né, se tu for botar isso daqui como profético, ainda vai ter que acontecer. E Paulo está dizendo aqui que já aconteceu, que ele morreu pelos pecados deles, e que ele ressuscitou no terceiro dia, inteligente. Não tem nada a ver conosco. 5, olha, Paulo contando a história do que já tinha acontecido. E apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto
Aqui Paulo está dizendo que apareceu a Cefas e depois aos 12. Aqui, olha, você vê como é que é quando você tem uma mente liberta, né? Paulo está dizendo, morreu aos 12. Ele não apareceu aos 12, viu, Paulo? Desculpa aí, tá? Ele não apareceu aos 12. Por quê? Porque não era 12. O diabo, né? Do qual foi o que entregou Jesus, o acusador, que não é o diabo desse ladrão, que está se referindo a ele lá, ao cara lá que foi entregue, o Judas. Então ficou só 11. Paulo está dizendo que ele apareceu às 12. Entendeu, bebê, como é que é? Isso daqui, né? Isso daqui não foi Paulo que escreveu. Isso daqui foi escrito no hebraico e teve um cãozinho guloso aí por nome de João Ferreira de Almeida, que era um padre, aí comete esses erros aqui. Que ele apareceu aos 12. Não foi aos 12, bebê. Só tinha 11. Segundo as escrituras, e apareceu a Cefa e depois aos 12, ó. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só. Presta atenção. Dos quais, Paulo falando para eles, não está falando conosco. Nós não existia. Os quais se referindo a mais de 500 irmãos, né? Aí Paulo diz assim, ó, os quais deles lá, do qual Jesus apareceu, depois da sua ressurreição, né? Depois da sua ressuscitação, né? E Paulo diz, dos quais a maioria sobrevive até agora. Até agora! Não é agora, hoje. Até agora é no tempo de Paulo lá, que ele está contando para os caras. Está dizendo, olha, os quais sobrevivem até agora, até aquela hora lá que ele estava. Por quê? Porque alguns já tinham morrido. E ele diz assim, ó, porém alguns já dormem. Essa palavra dorme, né? Do qual Paulo se refere, ele está se referindo aos que morreram e que, como era após a ressurreição, então, quem morreu do ano 1 até o ano 33, com a ressurreição de Cristo, ele trouxe aqueles espíritos que estavam presos, que Paulo falou chamou de corpo de humilhação, os espíritos que ficavam presos lá na sepultura, no Sheol, no inferno, no cemitério, né? Então, na sua primeira ressurreição, ele trouxe juntamente com eles aqueles espíritos que dormiam. E quem morreu do ano 33 para frente, como estava aguardando ainda Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24, então veio o arrebatamento daqueles espíritos. Então, ele diz aqui depois no 7, ó, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Não é por mim, é por Paulo. Ele disse, ó, depois de ter sido visto por Tiago e pelos outros apóstolos, também foi visto por mim, por Paulo, como por um nascido fora de tempo. Deixa eu te explicar o que Paulo está se referindo a fora de tempo. Olha, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, quando ele ressuscitou, e que ele era Deus e ele pode tudo, só não pode para os crentes, para os evangélicos, que para eles ele não fez nada,
Aliás, não somente para os evangélicos, mas para toda a religião do mundo inteiro. Então, tudo aguardando aquilo que já se consumou, buscando aquilo que você já tem. Que loucura, abençoado! Que loucura! Então, quando Jesus de Nazaré ressuscitou no terceiro dia, ele tinha que aparecer, preste atenção, ainda em carne. Por que, Lira? Porque abençoado, espírito ninguém vê. Espírito a gente não vê. Então, como que os discípulos dele, a maioria incrédulo, iam crer que ele tinha ressuscitado sem ver? Se o próprio Tomé disse assim, se eu não ver a mão furada, se eu não botar o meu dedo na mão furada, eu não creio de jeito nenhum. Então ele tinha que aparecer para eles, ainda lá. Então foi assim que ele apareceu. E quando Paulo diz assim, e foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. O que é isso, Lira? É fora do véu, fora da carne de Jesus de Nazaré. Como assim? Quando Paulo ia no caminho, né? No caminho lá da cidade dele, apareceu uma luz brilhante. Esse quer aparecer fora do tempo, fora do véu, fora da carne, somente a luz. Entendeu, bebê? Então foi assim que ele apareceu a Paulo, e não como Jesus de Nazaré, em carne, do qual ele apareceu para os 500, apareceu para os discípulos. E a Paulo, somente a luz, do qual Paulo ficou cego, caiu do cavalo, e ele disse, Saulo, Saulo, no hebraico, tá? Jesus não falou em língua desse ladrão aí. Não existe essa língua estranha. Língua são idiomas. E ele, quando o anjo apareceu a Maria, falou no hebraico. Quando apareceu a José, falou no hebraico. Quando apareceu aos magos, falou no hebraico. Por que, Lira? Porque era a língua deles, bebê. Era o idioma dele. Então ele apareceu a Paulo já somente espírito, somente a luz, e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Entendeu, bebê? E não falou a macumba do pastor, falou o idioma de Paulo. Paulo falava o hebraico, ele falou no hebraico. Entendeu, mentiroso? Então, para terminar, 33 minutos, ele disse, porque eu sou o menor dos apóstolos. Você vê, né, mas tu sabe o que significa apóstolo? Apóstolo significa enviado. Tu imagina um ladrão desse daí, o cara rouba na cara de pau, o cara começa a macumba dele aí, bota uma porrada de conta na televisão para tu depositar Pix, para tu botar dinheiro, dizendo que tá fazendo a obra do papai, esse desgraçado, do qual a obra de papai foi ele que fez, foi tudo ele, e que tudo já foi consumado. E esse infeliz diz que é apóstolo. Apóstolo é enviado, infeliz, do qual Paulo foi enviado para pregar a eles lá. Não tem mais nada para pregar. É para esclarecer, infeliz. Então Paulo disse assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, o menor dos enviados. Apóstolo só foi eles, bebê. A lei e os profetas vigoraram até João. Até João Batista foi o último profeta. Não tem mais profeta, infeliz. Mesmo porque não tem mais profecia, tudo já foi consumado. E a profecia que era para cumprir era o Filho do Homem, seus infelizes.
Então, cara, ele diz aqui, ó. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você vê, né? Paulo faz uma confissão dessa há mais de 2000 anos atrás, né? E um desgraçado desse aí da religião, o cara chega, parece que chegou, foi um Deus. Os adoradores de homem. Ô, homem de Deus! Homem de Deus o quê, cara? Acorda! Acorda! E para findar aqui, né? Para fazer ponto final, por enquanto, 1 de Coríntios 15:10, ele diz, ó. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Graça é um favor imerecido. Graça significa, né? Que tu não fez nada. Você nem mereceu. Mas Deus fez todas as coisas. Por quem, Lira? Por ele lá. E nós? Quando nascemos, já nascemos com tudo. É no Espírito. É no Espírito. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida concedida a Paulo, tá? Não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, se referindo aos outros, os apóstolos da circuncisão, né? Da lei. Muito mais do que todos eles. Todavia, ó, não eu, mas a graça de Deus comigo, com ele lá. Entendeu, inteligente? Então, ó, parei aqui no 10. Parei aqui no 10, eu vou continuar mostrando para vocês isso aqui, que é muito importante. Falando da ressurreição, né? E que essa ressurreição dos corpos se refere aos espíritos, tá? Da época dele lá, do ano 70 para trás. E hoje, e depois do ano 70, não tem mais ressurreição de corpos, abençoado. Ele já consumou tudo. Então quem nasce, já nasce com a ressurreição. Se for um eleito de Deus, os espíritos. Não tem mais nada. É só para tu crer que ele já fez tudo. E é para sempre, tá? É eternamente. A manifestação dele já se deu. Então, abençoado, agradecendo aí pela atenção, pedindo desculpa pelo tempo. Um abraço, até a próxima.